bem lembrado, começando a gravação. Gente, o Marcos, ele é coach, né? A gente faz parte de uma associação brasileira dos profissionais de coaching, que chama BRAP Coaching. Ele é diretor praticamente geral dessa associação, faz todos os trabalhos de capacitação, de organização, de divulgação. Eu sou fã do trabalho dele, admiro demais. É um cara que está sempre pronto a ajudar, sempre desenvolvendo conteúdos bacanas, sempre trazendo novidades, super antenado, super atualizado. E, além de tudo isso, a especialidade dele é a inteligência emocional. Então, ele dá muitos treinamentos, faz muitas palestras no Brasil inteiro. Ele é do Espírito Santo, de Vitória, né, Marcos? Vitória? Ele é do Espírito Santo. Isso. E ele dá vários treinamentos no Brasil inteiro, dá vários treinamentos para o Brasil inteiro, coordena esse trabalho aí da associação. Inclusive, a coordenação dele, ele está fazendo uma série de mentorias, depois ele vai citar, eu faço uma das mentorias junto com ele, a minha mentoria de vendas, depois ele cita um pouquinho sobre esse trabalho aí da associação, que é muito legal e que não é só para coaches, são para profissionais de qualquer área, né? Então, também, eu acredito que no final ele até faça um convite aí para quem quiser participar desses programas, que são programas de altíssimo nível. Então, para mim é uma honra ter o Marcos aqui, porque é um profissional que eu admiro muito, um cara com uma agenda muito cheia, trabalha demais, e ele reservou aí um tempinho, uma hora do dia dele para compartilhar com a gente alguns insights, né, sobre inteligência emocional. Mais uma vez, obrigada, Marcos. Prazer enorme ter você aqui com a gente. E fique à vontade agora. Vou fechar minha câmera, vou fechar meu microfone aqui e é com você. Tá joia. Gente, boa tarde para todos. Estou vendo que tem gente aqui para tudo quanto é lado aqui, né? Vários estados aqui eu já consegui identificar. Mas vamos lá, vamos ganhar tempo. A primeira coisa que eu queria colocar para a gente já ir adiantando é a parte do Conecta. O programa Conecta é um programa que nós estamos em 17 estados hoje, representados 17 estados, temos 26 grupos no Telegram. É um projeto que está começando, agora a gente montou o projeto de janeiro até agora e agora está sendo a implantação. Então, se você quiser participar, depois a gente só dá um toquezinho ou na Paula ou comigo, que eu vou deixar aí os contatos para você poder participar da sua região. Acho legal que é uma forma de o Conecta é um grupo no Telegram, que nós vamos trazer pessoas para dentro dele para se conectar, e ali dentro a gente fazer algumas parcerias. Então, aí fica o convite, porque você pode entrar como sendo uma das primeiras escolas, né, da sua localidade, e ali você fazer sua propaganda na parte local. Hoje, como o tempo é pequeno, eu quero aproveitar bastante, e o tema é muito amplo, né? A inteligência emocional, ela entra em todas as áreas da vida, né? E a gente precisa entender como ela funciona. Então, eu queria já colocar logo aqui. Paula, só me lembra de uma coisa. Você faz a projeção ou eu posso fazer por aqui? Você faz, é só você compartilhar a sua tela. Paula? Oi? Tá. Só compartilhar a sua Beleza. tela, Não, que está ok. disponível. Aí, boa, já estamos vendo. Deixa eu só entrar aqui de novo. Deixa eu só mover aqui, poder enxergar. Pronto. Aí. Agora vocês estão vendo a tela, é isso? Estão vendo ali o... Estão vendo o PowerPoint, Paula? Estamos sim. Beleza. Então, qual é a importância do nosso emocional nesse período de crise? Então, vamos começar, primeiro, ter alguns conceitos sobre isso. E para você entender a importância do seu emocional.
Como eu quero fazer uma coisa bem prática, eu vou dando alguns conceitos e você fique à vontade para fazer alguma pergunta. Como eu estou, essa ferramenta que eu não uso muito, né, na sala de bate-papo, eu tenho outra, se chegar alguma coisa, se você, Paulo, chegar alguma pergunta, alguma coisa, você me dá um toque, ou a pessoa abre o som e fala para mim, tá bom? Tá joia. Então, se tiver alguma dúvida, não vamos avançar com dúvidas. Se você tem dúvida, fala para a gente poder tirar sua dúvida agora, tá? Então, vamos lá. Primeiro conceito. Vocês estão vendo aí vários Fuscas. Então, a primeira coisa que eu preciso que você entenda, e quando a gente fala de emocional, é muito importante isso, é você saber que a sua mente ela vai selecionar aquilo que você vai enxergar. Em outras palavras, você não enxerga uma realidade, você cria uma realidade na sua cabeça. E essa realidade, ela vai ser baseada naquilo que você acredita que é importante, seja coisas boas ou coisas ruins. Aqui, o emocional ele vai trabalhar como está programado. Então, vamos entender isso daqui. Por que eu coloquei essa imagem que aparece só Fusca? Quem tem carro, evidente, né? Quem comprou carro no último ano, quando você escolheu a compra do carro e você saiu na rua, parece que esse carro pipoca para tudo quanto é lado. Isso é verdade ou não é? Coloca aí no chat. Isso já aconteceu com você ou não? Você tomou a decisão de comprar um carro, por exemplo, agora. Você tomou a decisão de comprar o carro, a partir de agora você olha o carro para tudo quanto é lado. Ou se você já comprou, quando você sai com ele na rua, você olha, você vê um igual ao seu, não, aquela roda é diferente, a cor é diferente, começa a aparecer vários carros ao seu redor daquela marca que você comprou ou que você escolheu. As mulheres que estão aqui dentro, que já foram mães, quando você ficou sabendo que era grávida, estava grávida, começou a aparecer um monte de coisa de grávida ao seu redor. Toda vez que você toma uma decisão de fazer algo, você começa a perceber aquilo para vários lugares. Ou seja, a sua mente identifica que aquilo dali é verdade, e a partir daquele momento, que aquilo dali é importante para você, a partir daquele momento, você começa a enxergar aquilo para tudo quanto é lado. Coloca aí, sou eu que estou falando uma doideira ou isso já aconteceu com você? Coloca lá no chat para o pessoal ver que eu não estou mentindo, que você está junto comigo nessa daí. Escreve lá para a gente poder tá olhando aqui, tá conversando. O meu chat aqui ele está pequenininho. É isso. Tem carro, é exatamente isso que o Rodrigo colocou. Você tem carro que você nunca via. Aí você vai lá, você entra na concessionária, você compra, daqui a pouco, cara, parece que é uma doideira. Só aparece o seu carro. Aí você vai vendo, pode estar atrás de um caminhão, mas você vai identificá-lo. Você vai identificar. Ou seja, você criou uma realidade aqui, você trouxe algo para cá e a sua visão ela é seletiva. Então, ela vai enxergar aquilo que você está programado para você enxergar. Isso pode ser uma bênção, como isso pode ser uma maldição. E isso é importante você estar sabendo disso. Ok até aqui? Sobre essa parte, tem alguma pergunta? Deu para entender? Você enxerga coisas porque lá na sua mente, lá no seu inconsciente, está registrado para você enxergar aquilo. Ou porque é importante, ou porque você deu valor àquilo. Eu quero te mostrar uma outra imagem que vai complicar um pouquinho essa situação. Essa imagem aqui. Todo mundo está conseguindo enxergar? Tranquilo? Essa imagem ela vai mostrar uma menina, essa menina que vocês estão vendo, que ela está, você olhando para a tela, ela está do lado esquerdo, que ela está muito magra. Ela, quando foi feito um processo com ela e pediram para que ela se descrevesse, para que ela deixasse para todo mundo o que está escrito, o que ela via no espelho.
E quando ela olhava no espelho, ela via aquela imagem que ela projetou lá. Entendeu? Então, essa imagem que você está vendo aqui é uma imagem de uma menina, de um lado a real, que é do lado esquerdo, e do lado direito é a menina que ela se imagina, que ela vê. E aqui eu queria que você entendesse o seguinte: essa menina que tem um braço dela, que é só osso hoje, é osso e um pouquinho de músculo ali, alguma coisa nesse sentido, quando ela põe a mão no braço dela, ela sente gordura. Quando ela põe a mão na barriga, ela sente gordura. Quando ela põe a mão na coxa, ela sente gordura. Quando ela palpa a coxa dela, quando ela coloca a mão do lado, quando ela põe a mão no braço dela, ela sente gordura. E aí você pode falar, tá, ela está doente. Tá, ela está doente. Mas ali mostra como a nossa visão ela é. Ela cria uma realidade a partir daquilo que você acredita que é verdade. Então, a sua mente, ela cria uma realidade, aquela realidade passa para o corpo e você sente mesmo. Todos os nossos sentidos, a visão, exemplo, pode ter já acontecido com você, de você passar em um corredor durante alguns meses e você nunca ter precisado entrar numa sala. E você passava ali constantemente e você não sabia que existia aquela sala. Você não via aquela porta. Até um dia você precisar ter que ir até lá, e aí você perguntou para alguém onde era, a pessoa falou, vai naquele corredor e lá vai ter a porta, tal lugar, assim, assim, assim. Você fala, não, eu passo lá todo dia, eu não vejo aquilo. E aí, naquele dia, com aquela ordem, porque você precisava ver, você foi até lá e a porta estava lá. Mas se você tivesse que descrever antes, você não conseguia enxergar. E aqui tem o primeiro problema para a gente... O primeiro conceito que eu preciso entender. Eu posso estar vendo algo que não é verdadeiro. Então, se eu coloco na minha cabeça, se a minha crença diz, se as minhas... aí vem ou um trauma, ou uma crença, tudo isso são registros. Eu poderia dizer, se a minha programação, traumas, bloqueios emocionais, crenças limitantes, crenças possibilitadoras, o que você quiser colocar lá dentro, a programação, de acordo com a programação que você tem, você vai viver de acordo com essa programação. Então, essa programação ela vai atingir o seu pessoal e essa programação vai atingir o seu profissional. Então, se você coloca na tua cabeça que você pode vender X por mês, você não vai alcançar 2X. Você vai alcançar X. Porque na hora que você estiver alcançando esse alvo, que na tua cabeça é o máximo que você pode produzir, você começa a se auto-sabotar, porque a sua mente diz que você não pode. E aí vai aparecer uma série de coisas que podem atrapalhar isso, que vão te atrapalhar para você não passar daquele limite. Vida pessoal. Eu formo coaches e eu formo terapeutas. Então, assim, eu trabalho com duas associações. A Associação Brasileira dos Profissionais de Coach, que é onde a gente tem a parceria com a Paula, e eu represento também no estado do Espírito Santo a maior associação de terapeutas do Brasil, que é a Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos. Hoje nós temos mais de 6.600 membros nessa associação. É a maior associação de terapia de terapeutas do Brasil. E aqui para o Espírito Santo eu sou representante, que é o chamado diretor de contato, né? Para o Espírito Santo. Então, assim, nessas formações, quando eu vou trabalhar com essas pessoas, formar esses indivíduos, aí tem algumas áreas. E eu também atendo, né? Então, eu atendo várias áreas. Eu atendo assim, eu dou suporte aos alunos. A maior parte é suporte aos alunos. Então, quando o aluno começa a atender alguém e tem algum caso mais complicado, eles passam esse caso para eu poder atender. E a gente faz uma parceria. Então, assim, na área pessoal, você pode ter brigas dentro de casa, você pode ter um relacionamento que não é saudável, um relacionamento que não traz felicidade, e isso está por causa da sua programação.
Mudando a programação, você muda até a ação que o outro tem para com você, tá? Então, dependendo da minha programação, eu vou fazer você, da forma como eu vou estar perto de você, como eu vou mandar informações para você, informações verbais, não verbais, você vai me tratar de acordo com a minha programação, tá? Então, eu vou dar só uma paradinha para ver se tem alguma pergunta. Escreve aí se você tem alguma pergunta sobre isso, certo? Eu vou abrir aqui o chat um pouquinho a mais para poder enxergar melhor aqui, se chegar alguma coisa. Então, pode escrevendo lá. Eu não vou jogar só no final, se você for com algumas perguntas, eu não quero avançar se você não entendeu essa parte. Tá? É muito importante que você entenda esses conceitos que a gente está colocando. Então, parte pessoal é um problema, porque você pode ter problemas com seus filhos, relacionamento com o seu companheiro ou companheira, a forma como você se vê. Então, autoestima, por exemplo. O que é autoestima? Autoestima é a imagem que você tem dentro de você mesmo. E o problema é que essa autoestima é projetada nos outros. Então, da forma como você se enxerga, você projeta isso nos outros, e os outros vão te tratar de acordo com essa programação interna. E tem tudo a ver com a sua visão. Então, aquilo que você enxerga de você é por causa da programação por trás. E essa programação, ela vai te trazer problemas se você não conseguir trabalhar com isso. Até aqui, tem alguma pergunta? Ficou claro? Isso a gente está falando da área familiar, como eu falei, na área sexual. Eu já tive, por exemplo, clientes, tanto homens quanto mulheres, com coisas de, por exemplo, a mais nova, a menina tinha 23 anos, 6 meses de casamento e uma frustração danada, porque ela, né, nesse caso que ela até me passou, eu não cito nomes, nada, mas quando a gente faz encontro com jovens, principalmente noivos, a gente conversa muito sobre isso. Ela tinha um bloqueio emocional e foi para o casamento, e nesse casamento, durante 6 meses, se preparou evangélica, foi para o casamento virgem, chegou lá 6 meses, ela não conseguia não conseguia chegar ao orgasmo. Isso tudo parte mental. Um bloqueio lá atrás, que ela teve antes de entrar na igreja. Então, assim, as pessoas são programadas, e essa programação que está por trás de você, ela faz quem você é. Isso é muito importante, você precisa entender isso. Eu queria te dar um exemplo prático, enquanto não chegam perguntas e a gente não entra na área profissional, que é o maior foco. Eu queria te mostrar o que aconteceu comigo. Vamos lá. Estão enxergando? Deixa eu colocar a apresentação. Ok. Estão vendo a foto e a descrição acadêmica? Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu só falar um pouco das programações agora. Da minha história, eu começo a ler as perguntas que vão começar a chegar. Eu sou o exemplo prático de que você precisa trabalhar com suas emoções e rever todo o seu painel emocional, tudo que está por trás de você, crenças, bloqueios, crenças limitantes, crenças possibilitadoras. Por quê? Até 2009, eu comecei 5 faculdades só de pedagogia e não terminei. Comecei sistemas de informação, não terminei. Fui para teologia, não terminei. Começava meus cursos, não terminava. Até 2009, eu não tinha currículo. O meu currículo era só, não tinha currículo acadêmico, eu só tinha currículo profissional. Atuava em grandes escolas, fui diretor, atuei com escola de 1.500 alunos, fazia muita coisa para o crescimento das empresas, mas eu não podia crescer como pessoa,
Então, eu morava de aluguel, era o carro era sempre muito velho, no mínimo 15 anos de uso, né? No mínimo 15 anos. Era aquela história de não poder fazer as coisas, de não poder ter as coisas. Então, a gente vivia de aluguel, não podia comprar aquilo que queria. Então, era uma programação muito complicada. Fazia pelos outros, mas eu não podia fazer por mim. E nessa parte, principalmente acadêmica, eu não podia terminar as coisas. E de 2009 para cá, eu comecei a trabalhar. 2011 foi a primeira certificação que eu recebi, que é gestão em RH. E de lá para cá, eu fiz 72 certificados, nacionais e internacionais, depois que eu me desbloqueou. Eu tinha muita facilidade para estudar, eu tinha muita facilidade para sacar as coisas. As pessoas me davam um livro, por exemplo, se você me der um livro hoje e pedir um treinamento na sexta-feira, de 2 horas, de um tema que eu não conheço. Eu vou pegar aquele livro, vou ler aquele livro, vou buscar aquilo e na sexta-feira eu vou te dar um treinamento maravilhoso sobre aquilo. Eu tinha muita facilidade para fazer isso, mas eu não podia concluir as minhas coisas. Então, de lá para cá, eu estou na minha terceira graduação, terceira pós-graduação e no meu segundo mestrado. Terminei a minha graduação, a minha pós agora de terapia sexual. No final do ano passado, se não me engano, novembro, eu terminei o curso de pedagogia. Então, eu faço várias coisas hoje ao mesmo tempo. Aqui é só a área acadêmica. Tá? E aqui, área profissional, que seria alguns cursos que eu selecionei de extensão e de formação, e alguns cursos na área de coach. Ou seja, aquele cara que não sabia, não podia terminar nada, depois que mexe no emocional, aí eu consegui ter uma abertura muito grande. E hoje eu tenho 72 certificados, nacionais e internacionais, em cima do que eu faço. Outra coisa, aí vamos para a área profissional. Eu achava que eu não podia vender o meu conhecimento. Então, eu não podia ganhar bem e eu não podia, tinha um teto que eu tinha, e ali eu não podia vender o meu conhecimento. Eu não me achava digno de vender um conhecimento, eu achava que as pessoas não iriam comprar. E aí, em 2014, eu comecei a trabalhar, final de 2014, foi quando eu trabalhei duas coisas. Eu trabalhei a parte do carro, né? Em 2012, eu trabalhei a minha casa e a gente financiou. Hoje eu moro dentro de um condomínio fechado, com tudo, né? E em 2014 eu trabalhei a parte da minha escrita. Fui convidado no final de 2014 para escrever o primeiro livro, que foi sobre liderança e espiritualidade, pela editora Líder. Todos eles são pela editora Líder, mas pelo Instituto Holos também, que foi meu professor Marcos Underli, que foi meu professor de Master Coach. Eu estava em São Paulo fazendo o curso com ele, e no final ele me convidou para fazer o livro. Eu falei, não, beleza, manda o convite, eu vou estar, mas dentro de mim eu falei assim, eu não posso escrever, por causa daquilo que eu acabei de falar. E aí eu comecei em 2015, em janeiro, chegou a proposta, eu estava na Bahia de férias, e aí eu comecei a trabalhar comigo. E de 2015 para cá, em 2015 eu precisei de 10 meses para trabalhar o meu emocional, fiz o meu processo de coach, depois fui para pesquisa, fui escrever o primeiro livro, foi um parto o primeiro livro. E a partir de lá, eu entrei mais com o lançamento em 2015, eu já fui convidado para 2 livros em 2016, e depois do lançamento dos livros, em 2016, a editora gostou tanto do meu trabalho que me chamou para ser coordenador. E aí nós fizemos mais 3 livros como coordenador. Né? Hoje eu tenho a aplicação do coach para mulheres, foi um livro que a gente fez, área de educação, coach mentoring na área de educação, e o último agora foi o coach empresarial, que a gente acabou de lançar. Lançamos no final do ano passado. Então, assim, é uma mudança. Dependendo de como você trabalha o seu emocional, você pode mudar o que você quiser, tá? Então, você precisa entender como é o seu emocional. Então, hoje se fala muito do emocional, mas as pessoas não sabem lidar com o emocional. Exemplo, se fala muito hoje que nós precisamos trabalhar a inteligência emocional. Só que as pessoas falam de conceitos
e não de parte prática. O que seria a parte prática? Quando o meu emocional está abalado, eu posso sentir dor de cabeça. E quem é especialista em inteligência emocional, por exemplo, se tiver alguém aqui, dentro das 37, 36 pessoas agora que estão aqui dentro, o que vai acontecer? Se uma delas fala, olha, eu estou com muita dor de cabeça e tal, e ela está passando por uma coisa muito forte, uma pressão, uma cobrança, seja profissional, pessoal, familiar, aquilo dali passa a ser físico, mas aquela dor, ela é emocional. São as chamadas doenças psicossomáticas. E elas podem atuar de várias formas. Você pode sentir dor no corpo, você pode sentir travar alguma coisa. Eu já tive clientes que chegaram todo travado mesmo, não conseguia andar direito. Tinha uma menina que estava com uma dor nas costas, que ela não estava toda travada. Ela chegou para trabalhar, uma aluna minha, chegou para ter aula no dia, foi um domingo. Era até um grupo da... Eu trabalho muito com grupos de marketing multinível, né? Era da Rinode, era dentro da Rinode aqui em Vitória. E aí ela chegou para ter uma aula comigo, e aí eu fiz a atividade com ela antes da aula, e aquela dor foi embora, entendeu? Então, agora eu queria que vocês pudessem me falar um pouco sobre o que vocês... sobre dúvidas sobre o seu trabalho, que eu queria focar essa área mais na prática, para ajudar vocês agora de uma forma bem prática mesmo, tá bom? Deixa eu tirar aqui do compartilhamento. Alguém quer abrir o áudio para poder fazer a pergunta? Fique à vontade. Oi. Alguém quer fazer algum tipo de pergunta? Ó, aqui. A Pati colocou assim, você acredita que a hipnose pode também ajudar em alguns tipos de crenças? Então, a hipnose já foi... cada um tem uma área, né, de você atuar. Tá? Então, o que vai acontecer é assim, tem linhas de trabalho. A gente que trabalha, quem vai trabalhar como especialista em inteligência emocional, ele usa técnicas de PNL e tem pessoas que vão usar a parte da hipnose. A diferença dos dois, basicamente, seria, quando você trabalha em inteligência emocional da forma como terapeuta, você entrega o poder para o cliente fazer nele, tá bom? Então, a maior colocação aí que eu faria, diferença de inteligência emocional para a hipnose, é que a hipnose você vai ser trabalhado com um profissional, né, numa sala. Então, por exemplo, nós temos o Otávio, lá da associação, ele é PNL e hipnose. Então, ele é muito bom nessa área, né? Então, nas conversas, assim, você vai atuar dentro de um consultório com a pessoa. A parte da inteligência emocional, a ideia é que você venha, eu trabalhe com você, ou você se forma como especialista em inteligência emocional, não para atender os outros, mas para que você possa fazer um trabalho em você. Esse é o maior ganho. Quando eu vi inteligência emocional e quis estudar terapia em inteligência emocional, eu não fiz por causa dos outros, eu fiz por minha causa, tá bom? Então, existe outras formas de mudar crenças? Existe. Agora, a parte da inteligência emocional é onde você vai descobrir e desbloquear uma série de coisas, tá bom? Então, a hipnose, ela é uma técnica para uma reprogramação. Agora, o trabalho todo você vai desenvolver da área de coach, vai aparecer o que tem na hora que você está fazendo um processo de coach, e aí você escolhe o tipo de terapia que você vai atuar. Eu prefiro a parte de inteligência emocional, até porque eu estou na área, porque eu me identifiquei o seguinte, eu não quero ser muleta de ninguém. Eu quero atuar na pessoa e ela, a partir daquele momento, ela saber trabalhar com ela mesma, entendeu? Então, meus alunos, eles usam as técnicas neles e eu uso as técnicas em mim. Então, quando eu era muito, muito ansioso, eu tomava omeprazol quase todo dia, e quando vinha crise, que a minha crise era pós-evento, depois que eu entregava tudo, me dava crise. E aí eu tinha que tomar 3, 4 do omeprazol 40, não era o de 20, era o de 40, e não fazia efeito nenhum, né? Então, meu estômago, intestino, muita dor, muita acidez,
hoje, por exemplo, não é que hoje eu virei um super-homem, não é? Se eu estiver muito agitado, com muita coisa para fazer, e eu vejo que o meu organismo está começando a aparecer aquelas variáveis que vão me levar para aquilo, aí eu vou e já faço uma aplicação de um relaxamento, de uma técnica para baixar essa ansiedade e eu não ter que tomar remédio. Então, tem aí uns 6 anos que eu não sei mais o que é omeprazol, não tomo mais omeprazol, tá bom? Rodrigo, você citou eu não sou especialista em doenças, você teria que me dar um toque nas doenças, porque, assim, o que nós entendemos? Se você equilibrar a pessoa, a doença ela está aparecendo porque você está desequilibrado emocionalmente. A maior parte das doenças psicossomáticas, elas são criadas assim. E as doenças que não são psicossomáticas, elas podem estar tendo um agravamento por causa do seu emocional. E se trabalhar o seu emocional, essa doença ela pode regredir, como ela pode, você pode ser até curado de uma doença porque você trabalhou o seu emocional, tá bom? Isso, então, Kátia, você colocou um ponto aí que eu acho que bate ali até o Rodrigo me falar como é que seria essa parte do desencadeado. Eu não vejo doença, eu vejo a pessoa. Então, por exemplo, no seu caso, você está falando muita dor de cabeça e muita dor no corpo. Isso é constante. Se você for ao médico, o médico vai fazer um diagnóstico e ali ele vai colocar. Ele já pode falar que é emocional, e aí você vai trabalhar isso, tá? Ou ele vai falar, olha, pode ser essa doença. Tem muitas doenças que as pessoas vêm às vezes e falam bem assim, eu estou vindo por causa dessa, um monte de diagnóstico. Eu deixo o diagnóstico de lado no primeiro momento e vou trabalhar o equilíbrio emocional dessa pessoa. Se ela se equilibrar, o que vai acontecer? Várias daquelas doenças em pouco tempo, tá? O interessante é que é rápido. O processo é muito rápido mesmo. Ele, em torno de 15 minutos, 10 minutos, você muda a pessoa. Radicalmente mesmo. Você muda, porque se você constrói um pensamento diferente, uma programação diferente, toda a parte fisiológica, toda a parte, a nossa estrutura de vida que libera substâncias no nosso corpo, ela está ligada ao emocional. Então, dependendo de como o seu emocional esteja, é liberado tipo uma farmácia para você, tá? Ou para o lado positivo ou para o lado negativo, tá? Deixa eu ver aqui. Então, no caso da Kátia, precisa ser trabalhado uma rotina. Por exemplo, o meu irmão, ele teve um AVC agora, pouco tempo atrás. E ontem eu estava conversando com ele, foi meu aluno, foi minha aluna, e ontem eu estava conversando com ela e com ele. Então, chegou um momento, eu falei, olha, agora coloca para ele fazer todos os dias. Então, ele estava tendo uma crise, ele está no processo, então é doloroso, e ali naquele processo eu pedi para ela colocar um relaxamento todos os dias. Então, o que vai acontecer? Desculpa a expressão, tomar porrada você vai tomar todos os dias. Do tempo todo você vai receber coisas ruins. Então, você recebe isso e você joga ela para o seu inconsciente. É esse armazenamento de coisas que rebenta com você. Então, se você tem um momento onde você descarrega isso, você alivia. E na hora que você for entrar em algum tipo de crise, como você está aliviando essa parte emocional, então você não vai sentir tanto. Então é aquilo, você vai diminuir. Eu já tive clientes, por exemplo, de dores de cabeça que tinham que tomar remédio direto e que na primeira semana ele deixou a dor de cabeça de lado e não teve mais, porque ele aprendeu a lidar com o corpo dele. Entenda uma coisa, se o seu corpo está gritando com uma doença, 90% de chance dele estar dizendo para você o seguinte, cara, para. O seu sistema lá atrás está dizendo para você assim,
você está indo pelo caminho errado. Ou você para, ou você muda, ou eu deixo você louco, ou eu mato você. Então ele começa, eu não estou brincando com isso, tá? Isso é muito sério. Se você tiver um desequilíbrio emocional, se você, por exemplo, lá na sua escrita, lá no seu modelo de mundo, lá atrás, lá no seu inconsciente, está escrito algo sobre você, e você quer ir para um caminho, você sabe que deveria vir para cá, e você não está indo para lá, tem esse gap, o sistema do seu corpo ele vai atuar sobre você fazendo duas coisas. Ou ele vai atacar o seu corpo, causando doenças, ou ele vai atacar a sua mente, fazendo com que você tenha uma doença mental. De qualquer forma, ele vai te atacar. Então, ou ele te leva para uma loucura mesmo, e aí você vai entrar uma ansiedade, depois uma ansiedade mais forte, daqui a pouco você está com uma síndrome do pânico, daqui a pouco você está com uma depressão junto, você vai ser abalado por esse lado, ou vai aparecer dores no seu corpo. E essas dores, o problema da doença psicossomática é que ela vai se alastrando e vai chegar um momento que ela lesiona. Exemplo, a menina não conseguia levantar o braço, travou o braço dela e começou a tirar a cartilagem que tinha para danificar. Se ela não trabalhar o emocional ataca tanto aquele local que daqui a pouco já era. Ela danificou mesmo o braço. E aí já não tem mais volta. E vai ter que viver a dor para o resto da vida dela. Então, a doença psicossomática, ela não é de imaginação só. Ela modifica o teu corpo. Cuidado com isso. Deixa eu olhar aqui, ó. Deixa eu ver aqui o que tem. A Kátia comentou. Gente, se quiserem falar alguma coisa, pode abrir o som, tá bom? Rodrigo, no meu caso, a doença não é psicossomática, mas a crise é desencadeada quando eu estou muito mal. Eu tenho trabalhado nisso, mas já tenho crises há mais de 18 meses. Então, a ideia é o seguinte, se você coloca para você fazer as atividades emocionais constantemente, provavelmente essas crises não aparecerão mais. E volto de novo no ponto. A doença pode ser diagnosticada, mas ela pode... Vou dar um exemplo prático. Uma aluna minha, ela pegou um caso, o cara estava final de um processo de câncer, ele estava com movimentos involuntários no corpo e era diagnosticado já com várias doenças. E ela pegou, então, para trabalhar a qualidade de vida desse cara, desse cidadão, desse homem, para ele poder finalizar a vida dele, né? Para ele terminar a história da vida dele. E ele sentia muitas dores, ele tinha movimentos muito fortes no corpo, ele balançava a cabeça, o braço pulava o tempo todo, e ele não conseguia. E aí ela trouxe, eu conversei com ele, conversei com a esposa, e juntos fizemos um processo, e ela começou a atendê-lo todos os dias. Ele faleceu em 6 meses, em 6 meses depois que começou o processo, e a esposa deu um depoimento para a gente, ao vivo, numa sala com os alunos conversando sobre isso. Ela foi para a sala e disse o seguinte, olha, o Herbert, o nome dele, está gravado, não lembro o nome dele agora. Isso aconteceu o ano passado, início do ano passado. Ela falou bem assim, durante 2 anos que nós brigamos com o câncer e com as doenças que foram aparecendo uma atrás da outra, ele era professor da rede pública, ficou muito nervoso e aquilo abalou o emocional dele e foi levado para a doença. Ela disse assim, nos últimos 2 anos nós brigamos com câncer e a nossa vida foi totalmente destruída. Nos últimos 6 meses, eu nunca vi meu esposo tão calmo. Eu nunca vi meu esposo tão tranquilo. E aí agradeceu todo mundo que participou, as orações, agradeceu o apoio e disse que o processo mudou ele. Então, todos os dias, a Ivanete era minha aluna, a Ivanete estava com ele e fazia um processo. E aquilo dali mexia com ele. Então, Rodrigo, é interessante você ter um especialista do seu lado, me dar um toque para a gente ver um aluno ou ver um esquema para montar um programa para você, tá? Um programa para você. Deixa eu só olhar
Tempo. Beleza. Para a gente poder ver isso. E eu vou dar, no final, 2 cursos gratuitos. Vou mostrar os meus cursos gratuitos para vocês poderem entrar. Tem 18 cursos, mas tem 2 que eu acho legal, principalmente você, Rodrigo, fazer, para você ver, sentir, e depois você poder fazer os outros, tá bom? Natália, quando estou passando por algum problema muito grande, meu gatilho mental trava totalmente. Não me deixa pensar a solução do problema. Pela responsabilidade, sei que preciso agir, por isso canso muito mais que o normal, pois tenho que lutar comigo mesma. Alguma dica para amenizar essa... Tá. Parou por quê? Natália, volto de novo. A gente a gente foi ensinado que quando aparece algo, é aquilo que está me deixando doido. Então, as pessoas vão falar assim, é a pandemia, é a morte do meu filho, é a doença que apareceu. Não é verdade. Não é verdade. Isso é mentira. Ninguém vai ter um surto, ninguém vai ter uma crise, ninguém vai paralisar por completo, porque um problema apareceu. Isso é mentira. Você está vendo um lado. O que vai acontecer com você, Natália, é o seguinte. Você está... se eu fizer um mapeamento emocional em você, vão aparecer várias áreas em desequilíbrio. Você está focando em uma só. Aí o que acontece? Como o desequilíbrio já está grande, qualquer coisa vai abalar, o sistema já está abalado. Então, quando você vê em pouca coisa, aquilo desestrutura você. Vou dar um exemplo, uma ilustração disso. As pessoas têm uma ideia de equilíbrio emocional da seguinte forma. Imagina aquela... Lembra aquela balança antiga? Aquela balança antiga que era um ferrinho, vinha, descia, tinha 2 balancinhas assim. Ok? Se você lembra disso aí, escreve para mim aí. Beleza, lembro. Escreve aí para mim. Só para mim saber que vocês estão sintonizados e estão comigo aqui. Né? Então, o que acontece? Aquela balancinha, imagina aquela balança para a área emocional. Imagina, Natália, por exemplo, que de um lado, da parte negativa, você tem aqui 200 quilos de coisas ruins. Pô, 200 quilos é coisa pra caramba, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Só porque você tem 200 quilos de um lado, isso significa que você está em desequilíbrio emocional? Só porque tem muita coisa ruim acontecendo com você, você está em desequilíbrio emocional? O que vocês acham? Sim, não, talvez? Se é nessa balancinha, o que importa não é só o que você põe do lado negativo. É os prazeres que você está tendo do outro lado positivo. Então, o equilíbrio emocional não é você estar com a balança desse jeito aqui. Isso não é desequilíbrio emocional. Isso é próximo de uma crise emocional. Porque qualquer peso que cai na parte negativa, entenda isso, você toma pancada o tempo todo. Por exemplo, você pode ter entrado aqui e achado que eu ia falar ponto A, eu não falei do ponto A, ou eu falei algo que você não gostou. Pronto, mais um ponto para o lado negativo. E pode ser que você estava, por exemplo, já aconteceu isso comigo, de eu ir para uma palestra, a pessoa estava querendo que eu ensinasse um botão mágico que ela ia apertar e que ela não seria mais ansiosa. E aí, quando eu falei para ela que era o sistema dela que estava em desequilíbrio, como eu falei aqui, a pessoa entrou em crise. E a pessoa brigou comigo na palestra. Entendeu? E ela falou que não, que estava errado, que não sei o quê, para lá. Aí eu esperei e fiz a técnica com ela. Então, o que acontece? Eu posso entrar em crise porque a pessoa disse uma palavra. Mas por quê? Essa palavra que ela disse, o problema não é a palavra, é o meu sistema. Se eu estiver bem, se eu estiver emocionalmente equilibrado, eu posso tomar a pancada que eu quiser, porque eu não vou estar assim na balança. O certo, o correto, é aquela bandeja de coisas positivas estarem bem pesadas. Porque o lado negativo vai receber muita coisa. E não tem problema. Vai dar uma balançada, mas volta de novo ao estado correto. Então, se eu tenho 200 quilos de um lado, de coisas negativas, mas eu tenho 400 de coisas positivas do outro lado, eu estou em equilíbrio e tenho reserva. E vou poder tomar as pancadas normais.
Agora, se eu estou com o meu sistema todo comprometido e estou querendo viver na balança reta, qualquer coisa vai fazer eu entrar em crise. Dica para amenizar, para que você não fique paralisada, é você ter uma vida mais equilibrada emocionalmente. Aí, cada pessoa, a gente tem que montar o seu modelo, né? As atividades que você precisa fazer. Tem gente, por exemplo, que vai precisar se alimentar melhor. Tem gente que vai precisar abraçar mais gente. Vai ter gente, por exemplo, que vai ter que parar, às vezes tem uma crise dentro do casamento, pode ser uma crise com o filho, pode ser... Tem várias coisas. Agora, o que a gente vê normalmente é que a pessoa está com o sistema dela todo desequilibrado, tá bom? Eu vou dar para vocês fazerem um mapeamento emocional, para que você possa fazer, quem quiser pode me dar o retorno, eu vou gravar um áudio. Eu faço sempre pelas manhãs, tá? Então, se você fizer amanhã, eu devolvo para você na quarta-feira. Se você fizer na quarta, eu te devolvo na quinta. Eu faço sempre na manhã, nas manhãs, o retorno do mapeamento. E aí eu vou gravar um áudio e mando direto para você. Mas o que você vai fazer? Você vai fazer um mapeamento e ele vai mapear o seu emocional. E eu sei, pelo mapeamento, se você está, por exemplo, entrando se já está aparecendo doenças psicossomáticas, se você está entrando em estado depressivo, se você já está em estado depressivo. Então, a gente consegue mapear todo o seu emocional através dessa ferramenta, tá bom? Tem alguma pergunta a mais? Tem alguma coisa que você queira? Mudança verbal e mental. A gente tem que mudar a fala da gente para mudar a nossa programação aqui. Tem alguma outra pergunta? Pelo que eu vi, eu tenho 10 minutos. Se alguém quiser fazer comigo, ao vivo, uma mudança mental, eu faço agora com a pessoa. Eu preciso de mais ou menos 10 minutos. Se tiver alguém, exemplo, pega uma coisa que você disse que não pode fazer e a gente usa uma técnica, em menos de 10 minutos você vê que é possível fazer aquilo. Qualquer área que você queira fazer. Vai pensando aí, eu queria te mostrar aqui, enquanto faz alguma pergunta, se você quiser participar, deixa eu só te mostrar aqui aonde você vai poder entrar. Aí. Onde está? Aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Estão vendo a... Opa! Estão vendo aqui a parte do Instituto, site do Instituto. Você vai entrar em cursos. E o curso que você vai fazer, né? O curso que você vai mexer, vai ser aqui, ó. Vai ser o primeiro e o segundo, tá bom? Então, são esses dois que você vai produzir. Um vai te dar... Opa, deixa eu voltar lá. Um vai te dar para você entender suas emoções, que é o mapeamento. Você vai entrar aqui e vai fazer. E o segundo é mudar suas emoções em uma semana, que é criar uma agenda emocional para você mudar suas emoções no decorrer de uma semana. Você vai ver que vai ajudar para caramba. Por exemplo, a paralisação, a parte de dor de cabeça, vai diminuir o acesso à doença, você vai ver que dá uma regredida, beleza? Tem alguém que quer mudar alguma coisa? Tenho 10 minutos. Se quiser, a gente faz agora. O que você vai fazer? Nós só vamos fazer uma escrita, certo? Você pega... Nós somos modificados como? Nós somos modificados pelo que nós vemos, pelo que nós ouvimos e pelo que falamos. Ou seja, dependendo da comunicação que venha para mim, eu mudo os meus pensamentos, eu mudo minha reprogramação. Então, as técnicas que a gente faz são exatamente essas. Você vai reconstruir uma frase com a pessoa, tá?
você vai fazer uma mudança no que ele fala dentro de casa, na postura dele. Por exemplo, o nosso corpo está associado às nossas emoções, e o que eu penso aqui, o que eu falo, ele precisa estar registrado no corpo. Então, dificilmente, se eu ficar em uma posição, dependendo da postura corporal que eu faço, ele é acionado e libera substâncias para aquela postura. Então, pessoas que a gente trabalha com depressão, são processos rápidos, de 15 dias você vê uma mudança radical, dias você vê ela mudando, com 15 dias você vê uma mudança extraordinária já, e com um mês você vai ver que a pessoa é outra, entendeu? Porque a gente muda tudo, até na parte corporal mesmo, de como ela se posiciona em alguns pontos. Por exemplo, tem clientes minha, que elas usam caneta. Elas lavam a caneta, são aquelas mulheres que não estão conseguindo rir, depressão profunda e tudo. Elas lavam uma caneta e todos os dias de manhã ela pega a caneta, enfia a caneta na boca até o final e ela simula um sorriso. Aí você vai, você está de brincadeira? Não estou de brincadeira, não. Enfia a caneta lá atrás, simula o sorriso, ela fica, não é para cima nem para baixo, ela fica reta e vai para o espelho com aquele sorriso, né, com aquele negócio, ela anda 5 minutinhos, que faz algumas atividades, postura corporal, e muda, por exemplo, o estado emocional daquela pessoa, porque o corpo faz com que ela modifique a química que está rodando dentro do corpo dela. Tem alguma outra pergunta? Eu não sei se eu respondi a contento. Não tem um toquezinho que você faça, né? Que aquilo dali... vamos ver aqui, ó. O quanto os gatilhos mentais podem afetar o físico? E tem como identificá-los? Claro que sim. O nosso físico, quando você fala de gatilhos mentais, você tem, são falas. Eu posso falar algo que vai mexer com você e vai mudar o teu físico ou a tua estrutura. Exemplo, se eu pedir para você, por exemplo, aqui foi a Jordana, né? Jordana, se eu pedir para você imaginar uma cena muito legal do teu passado, na tua adolescência ou quando criança, que você estava muito feliz, radiante. E se você começar a contar com detalhes, se você for falar desse momento com detalhes, você vai vendo que sua voz começa a mudar, o seu corpo começa a mudar. Por quê? Ao falar, você projetou aqui em cima, e ao projetar aqui em cima, o corpo começa a mudar. É automático. Menos de 5 minutos você muda. Deixa eu ver aqui. Eu fiquei lá, agora que eu vi que tem um monte de mensagem. Espera aí. Minha balança é sempre positiva, contudo ela se torna negativa muito facilmente com uma pequena observação. Seja ela qual for. Creio que absorvo demais as energias negativas dos outros ao meu redor. Vanessa, faz um mapeamento emocional que eu vou te falar que quase com certeza a sua balança não está tão positiva quanto você acha. Porque a gente quer fazer. A animação não significa estar bem emocionalmente. As pessoas que mais caem e que demoram a se levantar são pessoas que são muito ativas e que têm muita energia. Então, elas comunicam muito, falam muito, e elas são muito positivas. E pode ser que por trás dela tenha um buraco, e quando você tocar ali, ela desmoronou. E pelo que você está me falando, há alguma coisa por trás para olhar. Como identificar um princípio de depressão? Tá, o estado depressivo, porque depressão é uma doença. E ela vai estar em um estado maior e pode chegar lá por vários motivos. O estado depressivo seria mais ou menos o seguinte, Roberta. Há um ano atrás,
você gostava de sair com as amigas, gostava de estar com alguém próximo de você, que você ama, você gostava de sair para tomar um açaí, você gostava de sair para o shopping, você gostava de fazer algo, e hoje essas coisas que te davam prazer não te dão mais. A ideia é como se você estivesse encolhendo, como se você estivesse morrendo, como se você estivesse deixando de fazer as coisas e as coisas não te dão tanto prazer assim. Então, aquilo que te dava prazer não dá mais, entendeu? Então, o estado depressivo, ele se identifica basicamente por causa disso. São coisas que a gente gostava de fazer e que não estava, que não dava. Como funciona isso para transtornos alimentares? Mesma coisa. Quando é um abalo emocional que a pessoa vai começar a fazer alimentação, usar a alimentação para mexer com outras áreas. Então, é a mesma situação. Ó, desculpa, eu vi aqui que vocês foram respondendo, eu estava lá em cima, então eu não vi o comentário de vocês. Você respondeu primeiro, sempre que sou muito ansiosa e consigo deixar as pessoas ao redor também ansiosas. Entendo, isso é uma grande verdade, esse é um buraco e é gigantesco. Obrigada, uma pessoa que teve crise de ansiedade, isso deve dizer que possivelmente ela vai ter normal. Ah, sim. Ó, a Stephanie colocou assim, uma pessoa que teve crise de ansiedade, isso quer dizer que provavelmente, possivelmente ela vai ter novamente? Entenda uma coisa, a nossa mente, ela aprende. Tudo que você fizer e que for aprendido, deixa eu falar melhor isso. Deixa eu colocar um ponto que eu vou detonar com algumas falas que vocês já ouviram. Um paradigma de pessoas que não entendem nada de crenças, que não entendem nada de emocional, e estão falando um monte de bobagem por aí. Primeiro ponto, você não muda uma crença. Você não muda uma crença, você desativa uma crença, é diferente. O que você aprendeu, o que você já fez, ele vai ser gravado, uma sinapse criada, ela vai estar registrada, a sinapse, para o resto da tua vida. Então, você muda uma programação, você reprograma, aquela antiga continua lá. Vou te dar um exemplo disso. Uma pessoa que passou por um estado depressivo ou uma depressão aos 15 anos, tá bom? Ou teve uma crise de ansiedade há 3 anos atrás. Tiveram as variáveis que levaram para ela ter essa crise. A mente dela aprendeu que quando tem aquelas variáveis, aquilo que aconteceu com ela, aquela pressão que ela estava sofrendo, ela foi para uma crise de ansiedade e resolveu, parou a crise, parou o problema que ela estava sentindo, pelo menos por enquanto. Como a mente aprendeu, e aquilo dali ajudou ela naquele momento, criou-se uma sinapse, criou-se uma programação, e aquela programação está lá. Aí ela foi para o médico, foi para um psicólogo, trabalhou com coach, trabalhou com uma parte emocional, um terapeuta e tal, parou a crise. E ela começa a trabalhar normalmente. Aí hoje, 2, 3 anos depois, aparecem as mesmas variáveis. Aquilo que estava desativado volta a ativar. Então, entenda uma coisa, você é um ser programável. Então, hoje eu posso ser programado. Então, eu posso me programar de novo, eu posso reativar uma programação antiga que eu já tinha. Exemplo, não ando de bicicleta há 20 anos. Se eu for agora começar a andar de bicicleta, de uma forma muito rápida, aquela conexão, aquela criação que tinha na minha mente vai voltar a acionar. E eu vou andar de bicicleta de novo. Pode ser que eu não vá andar como eu andava antes, porque o meu corpo não vai ser o corpo daquela época, beleza? Mas a minha mente sabe o que fazer, tá? Então, se eu não faço determinada coisa há muitos anos e volto a fazer, é só começar a fazer que daqui a pouco você vai ver que sua mente reativa aquilo que estava dentro de você e você passa a fazer. Com a doença, com uma doença mental, com uma ansiedade, uma síndrome do pânico, é a mesma coisa, tá? Uma crença que você trabalhou, por exemplo, vamos dizer que você trabalhou com a Paula, uma crença financeira, e você foi lá e desativou essa crença financeira. Daqui a 10 anos, desculpa,
aparecer um cenário que trazem de novo aquela crise. Ela vai despertar de novo. Se você não tem ferramentas para desativar as variáveis, para não chegar onde a crise, se você não... toda vez que eu trabalho com cliente, a gente fala isso, ó, desativou. Agora você deve fazer isso, isso, isso. Quando você sentir que está acontecendo A, B, C e D, cara, faz X, Y, Z para que essas variáveis não te levem lá. Ficou claro? Tem uma pergunta aqui agora. Marcos, conforme comentou, o início da depressão se dá quando aqui de prazer preenchido passa a não dar. Então, olha só, Fábio. Eu não vou usar a expressão depressão, tá bom? Porque depressão é uma doença que tem a ver com a comunicação entre os seus neurônios. E ela pode acontecer por N motivos, tá? Por exemplo, você pode cair em depressão só por má alimentação. E aí, se você for, por exemplo, para um local onde trabalha essa alimentação, atividade física e tal, e se o seu problema está vinculado à alimentação, que você não estava se alimentando direito, você comia, mas não era nutrido, você melhora e acabou, entendeu? Se o processo depressivo que veio, o estado depressivo que deu a depressão, a doença, foi provocado porque você precisava ter mais contato com os amigos, você estava isolado e tal, aí você vai para por exemplo, tem gente que faz um processo de trabalho com dança terapia, né? Aí o que vai acontecer? Ali, não é porque a dança mudou a vida do sujeito, não. Ele queria ter contato social, ele precisava de gente. Ele estava indo para a depressão porque ele estava mal, ele não estava conseguindo ter amigos. E se a gente fizer o DISC, né, ver o perfil comportamental, uma parte da população precisa ter pessoas perto. É a pessoa que o tempo todo quer ter alguém perto. Então, se essa pessoa não estava tendo, ao ir para a dança-terapia, o que fez? Ela teve contato com pessoas. Então, não foi a dança que mudou a vida dela. Foi o contato físico com as pessoas, as falas, a voz e tal. Aí fez a terapia. Então, eu não estou falando mal da dança-terapia, tá? Eu só estou dizendo que cada terapia, ela trabalha com eixo e a gente precisa entender que não é que vai funcionar para um e não vai funcionar para o outro. Por quê? Porque eu tenho que ver qual é a causa, qual é a origem do problema. A gente tem que parar de tentar tirar o fruto da árvore. Eu tenho que saber qual é a árvore e ir na raiz da árvore e matar a raiz. E o problema é que as pessoas querem ficar colhendo frutos. Não vai resolver, cara. Entendeu? Ficou claro, Fábio? Então, ó, aqui eu não sei se só colocando ponto. O que fazer e como mudar? Primeiro, eu tenho que me equilibrar. Eu tenho que saber qual é a minha programação e montar algo em cima da minha programação. Por isso que eu falei, aqueles dois lá que eu coloquei para vocês, eles são o pontapé inicial. Faz o seu mapeamento, você vai ver quem você é e como aquilo atinge você. Como aquilo muda, tá mudando quem você é. Então, você tem uma escrita que está aqui, diz que você é esse camarada aqui. Exemplo, diz que aqui você você precisa passar tempo com seus familiares. E você não está passando tempo com seus familiares. Você vai ficar desequilibrado. Diz aqui que você tem que ajudar as pessoas, por exemplo, que você... Ontem, sábado eu conversei com um rapaz, ele é um líder de igreja, ele é super ativo na igreja, e ele falou, Marcos, eu estou indo para um processo muito ruim, depressivo. E o que está acontecendo? Ele estava em contato com as pessoas o tempo todo, ajudando as pessoas o tempo todo. Com a pandemia, ele ficou com muito medo e se trancou. E ele não recebe nem a família lá em casa. O que vai acontecer? Ele vai ter um desequilíbrio. Ele precisa agora arrumar meios para ter contato com as pessoas. Fazer uma festa online, conversar com as pessoas, marcar, pegar um grupo menor e almoçar com esse grupo, entendeu?
Eu já tive que ir para casa, a minha filha tá noiva, nós fomos para casa do noivo dela e fizemos churrasco lá. Só o pai, sei lá, são 5 e nós somos em 4. Juntamos 9 e fizemos churrasco só para os 9. Por quê? Porque eu sei que precisa ter isso. A gente está no período de pandemia? Sim. Pode ser feito isso todos os dias? Não. A gente precisa ter os contatos? Sim. A gente precisa ter os cuidados? Claro que sim. Agora, eu não posso deixar o meu emocional de receber aquilo que ele precisa receber. Senão, eu vou pirar. Ó, Jordana. Então, Jordana, vamos lá. O não, a gente toma um não, é uma pancadinha. Você vai tomar lá. Então, o consultor, ele precisa entender o seguinte. Primeiro, antes de você ser consultor, você é um ser humano. Se você não se cuidar, se você não tiver uma fonte de prazer, você vai ficar doente. E as suas metas, elas têm a ver com quem você é. Então, se você está bem, você conversa, se você está animado, se você não está focando só nos resultados, você vai conversar com a pessoa e conversa sobre a pessoa e mostra para ela que o seu produto, e aí a Paula vai te ensinar várias técnicas para isso, mas que o seu produto, aquilo que você está passando, é um preenchimento da necessidade dela, ótimo, é isso que você vai ter que trabalhar. Então, você tem que trabalhar com o emocional dela. Mas para trabalhar o emocional dela, você tem que estar bem. O seu emocional tem que estar bem. Então, se você já sabe que na balança eu preciso estar com um ponto positivo mais forte, porque você recebe muitos nãos durante o dia, e isso é normal, né? Na profissão que vocês escolheram, é normal isso. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criar outro mecanismo para receber sim de outro lado ou receber alguma coisa que eu preciso. Então, eu posso estar, sei que o meu trabalho vai receber muitos nãos, e eu não posso entrar naquela pilha aqui. Então, eu vou ter que fazer alguma atividade para aquilo dali, aquele não, ser jogado fora. E eu posso fazer isso? Claro que sim, gente. Claro que sim. Isso não receber vários não durante o dia. Se a gente falasse, então, que receber não o tempo todo vai deixar a pessoa doente, é só você parar para pensar. Então, todos os vendedores, com todos os consultores, estariam doentes hoje. E não é verdade. E não é verdade. Então, eu preciso entender que eu preciso ter atividades. Então, a minha pergunta, por exemplo, vamos lá para a Jordana. Jordana, para poder ajudar um pouquinho mais, me fala aqui, só me monta uma persona. Você é casada, tem filhos, amigos, idade, eu preciso saber quem é você. O que é importante para você na vida? Escreve um pouquinho aí para mim. É casada? Tem filhos? Qual a idade dos filhos? É casada? Filhos? O que você gosta de fazer? O que brilha no olho? Escreve para mim ali, que eu faço com você rapidamente. E aí eu vou te mostrar como que a gente pode atuar com o nosso emocional, lembrando de algumas coisas, fazendo ações bem práticas. Ó, eu não sei se ela está escrevendo. Como é que eu vejo isso? Paulo, me dá um help. Não dá para ver, Marcelo. Aí, Ali, Beleza. Ok, tem uma filha de 12 anos, 38. Sou artesã e vendedora 23. Gosto de trabalhar e realizar uma linha de frente, de ver resultados. Ótimo. Me fala qual seria o seu maior sonho. O que você gostaria de realizar nos próximos 3 anos? é mais fácil a Jordana abrir o microfone e aí vocês fazerem um Isso, bate-bola? abre aí, Jordana. Se ela puder. Abre o Outra microfone, aí. Jordana. Fala junto aí, fazer esse bate-bola. Pode abrir, Jordana. Jordana. Eu não sei se eu posso ajudá-la por aqui.
Paula, socorre aí, porque eu não conheço a ferramenta direito. Ela disse que está sem microfone. Ah, ok. Tá. Qual dos dois você quer realizar? O Caribe ou o carro? Caribe você quer ir com quem? Com sua filha? Mas qual dos dois primeiro? Carro. Para que você quer carro? Você quer o carro para quê? E vai te ajudar em quê? Ok. Com esse carro você vai fazer alguma coisa com sua filha? Mais para o trabalho. Quanto tempo você passa com sua filha? O que você fez esse fim de semana para estar próximo dela que ela ficou feliz? O que você fez esse fim de semana com ela que ela ficou muito feliz? Ok. Isso dentro de casa. Ok. Show. Beleza. Ok. Sabe o que vai acontecer? Você me perguntou aqui como que a gente pode fazer para não se sentir tão incapaz. Ótimo. Eu queria que você imaginasse como que imagina nesse final de semana o momento mais feliz que você passou com ela. Imagina aí. O momento mais feliz. Pensa no momento mais feliz que você passou com ela nesse final de semana. Imagina o rosto dela. Eu sei que a gente não vai te ouvir, mas eu queria que você falasse. Eu quero que você se ouça. Eu quero que você ouça a sua voz falando. Imagina o rosto dela. Imagina o que ela te falou. Imagina ela dançando de roupão, o rosto dela, a imagem, como que seu coração estava, qual a motivação que você estava sentindo. Como é que você... Imagina mesmo, fecha os olhos, imagina na sua frente e no que você vai pensando, vai falando de como ela estava na sua frente. Não precisa escrever não, só fala. Se preocupa agora em imaginar. Imagina isso. Me diz uma coisa, como que você está nesse exato momento? Escreve o que você sente nesse exato momento. Quem é você nesse exato momento? Qual a energia que você tem agora? Se eu tivesse que falar para você que você vai ter uma meta para você alcançar, vai escrevendo. Vai escrevendo aí o que você está sentindo. Se eu falasse com você que ela vai poder fazer essa dança contigo lá no Caribe, que ela vai poder sair e ver você dentro do carro, você com esse carro, podendo levá-la, sentindo uma mãe ótima, satisfação enorme. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto mais você vende, mais você ganha. Quanto mais você faz as coisas, melhor você leva para sua casa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quanta energia você teria se nesse exato momento você tivesse agora que pegar para entrar em contato com pessoas para fazer o seu trabalho? Como é que você estaria para fazer o seu trabalho? Escreve aí. Agora, como vendedora, como consultora, como é que você se vê agora? Qual a energia que você tem? Pois bem, é isso que eu estou querendo mostrar para vocês o tempo todo. Olha lá, 1000%. Olha lá, já está me vendo, já está
vendo, ó, já estou me vendo no carro. Galera, presta atenção numa coisa. A gente está querendo se motivar para trabalho pensando só no trabalho. E não tem nada a ver com isso. Você é um ser humano. Ser humano não dá para dividir. A pior idiotice que tinha no passado, e eu fui ensinado nessa escola, que nós precisávamos separar a parte pessoal da parte profissional. Muita gente ouviu isso, e eu, quando comecei a estudar RH não, quando começava a estudar o controle das pessoas, desenvolvimento de pessoas, ou administração, eu ouvi essa bobagem. Como? O meu emocional é um só. Então, o pessoal e o profissional é um só. Tá ligado na pessoa. Tanto que teve um bate-papo que a gente fez, né, a Paula e eu, nós fizemos, e nós comentávamos o tempo todo. Quem tem uma equipe que não pode trabalhar agora, que não dá para vender agora, o cara tem que focar na pessoa, conversar com ele, tirar um tempo com ele. Por quê? Porque é uma pessoa só. Olha lá, no caso dela, ela já está se vendo, ela vai estar 100%, não, 1000% para fazer o trabalho. Mas o que eu conversei com ela? Nada a ver de trabalho. Se você quer energia para trabalhar, você precisa estar bem na sua vida toda. Se o seu trabalho é muito estressante, você toma porrada o tempo todo, ótimo, ótimo, beleza, qual o estresse? Toma pancada muitas vezes, muitas, tudo bem. Então você sai do seu trabalho, saiu do trabalho, você tem que ter uma vida legal. Você tem que montar isso daí. Você tem que estar com quem você ama, você tem que estar fazendo as coisas que você gosta. Eu sou da área de tecnologia. Eu adoro jogos. Adoro, você não tem ideia. História e jogos. Esse notebook que eu estou usando para conversar com vocês é o meu de trabalho. Só que nesse notebook de trabalho tem uma coisa que é para trabalho, mas que não tem nada a ver diretamente com o meu trabalho. Sabe o que é? Um jogo de estratégia, de guerra, de montar império. Ou seja, eu estou trabalhando, eu estou vendo que eu estou muito, ou eu estou paralisando, lembra paralisar? Eu paro tudo, fecho, vou lá e jogo 40 minutos, uma hora, voltei, estou renovado. Tirei minha atenção, fui para o meu particular, mexi lá. O que eu não posso é ficar desequilibrado emocionalmente e eu preciso ter a minha roda preenchida. Eu preciso olhar para a minha vida toda. Tem gente aqui dentro que está esquecendo de fazer o hobby. Tem gente aqui dentro que nem lembra mais qual é o hobby. Tem mulheres aqui que elas trabalham, elas sustentam a casa, ela tem um esposo, um companheiro, uma companheira, só que ela não tira tempo para ela não sabe mais o que é se divertir, ela não tem tempo para se divertir, ela não está feliz, ela não tem tempo para mexer com a felicidade dela, ela não sabe que horas ela vai estar com os amigos. Tem gente aqui dentro que perdeu esse vínculo. Tem gente que diz assim, nossa, seria muito bom se eu pudesse ajudar alguém, mas não está ajudando. Não leva uma cesta básica para ninguém. Tem gente, por exemplo, que queria muito trabalhar a parte espiritual e não está trabalhando. Vai estar desequilibrado. Então, entenda uma coisa. Você precisa entender quem você é. Se na sua estrutura lá atrás, no seu inconsciente, diz que você quer ser evangélico, seja evangélico, cara. Seja evangélico. Vai te dar energia para trabalhar. Se na sua estrutura diz que você tem que ser budista, seja budista. Se na sua estrutura diz que você não precisa ir numa igreja, mas precisa fazer uma atividade para os outros e com os outros, vai fazer. O que você precisa entender é a sua estrutura. Entendeu a ideia? Jordana, eu queria que você me passasse para o pessoal, qual foi a experiência, como é que foi falar sobre isso para a gente poder fechar. Gente, se deixar, eu vou falar aqui o dia inteiro e vocês não me convidam mais. Vamos fechar isso. Só fala da Jordana e a gente fecha. No máximo, 5 minutos. Renovador. É isso que eu queria que vocês entendessem. Quando a gente passa... E quanto tempo, gente? Quanto tempo que eu falei com ela? No chat dá para ver aqui, ó.
comecei a falar com ela às 4h13 e ela terminou às 4h17. Ela já estava falando de satisfação enorme, ótima mãe, em menos de 10 minutos. É isso que eu queria que você entendesse. A transformação ela é rápida. E outra, ela não pôde falar comigo, né? Foi só 10 minutos. Ela está na casa dela, eu estou na minha. Ela está em um ambiente, eu estou em outro local. A gente não teve contato. Ela não estava sozinha, então eu não pude ir na parte de trás. Tudo que a gente faz, tudo na vida, a gente faz por um segundo motivo. A gente sempre tem algo por trás daquilo que a gente faz, tá? Então, por exemplo, eu ganho dinheiro não é por ganhar dinheiro. Eu ganho dinheiro para fazer alguma coisa. Ela quer um carro, mas não é um carro só. Ela quer um carro porque tem uma necessidade por trás do carro. Ela quer ir para o Caribe, mas não é a viagem para o Caribe. É estar no Caribe e aquilo vai proporcionar alguma coisa para ela. Entende? Então, é isso que a gente precisa olhar com carinho para entender que a gente pode fazer uma transformação total, eu posso modificar tudo na minha vida e eu preciso ter aquele momentinho para eu me conectar com quem eu sou. Então, eu me conectei com quem eu sou, com quem é importante para mim. Ó, a Jordana colocando aqui, ó, renovador. O que nos motiva é família, vida e o maior, o amor. Perceba, ela está falando da realidade dela. Na vida dela, isso foi tão forte que isso aflorou. E ela está colocando. Se eu fosse trabalhar o segundo plano, que é isso que eu estou falando, para ela é importante isso daqui. Então, se eu sou o líder da Jordana, por exemplo, e eu quero motivá-la, eu tenho que descobrir quais são esses... Quando a gente trabalha inteligência emocional na empresa, como que a gente faz? A gente faz o mapeamento do funcionário. Então, por exemplo, aqui eu já tenho algumas coisas para motivar a Jordana. Se eu ver que a Jordana está desmotivada, eu já tenho alguns elementos aqui que ela colocou para mim que eu vou mexer com ela. Tá? Então, imagina o seguinte. Jordana, vou usar uma frase agora para a gente poder mexer e encerrar. Até porque já passou o nosso horário. Se eu for o líder da Jordana, eu já sei, olha só o que eu vou fazer. Ela não está bem, mas eu já sei que ela quer comprar o carro, viajar para o Caribe, e ela contou da filha. E a filha é muito importante para ela, que é muito apegada, ela faz as coisas pela filha e mexeu muito com ela. E aí, se eu sei que ela não está bem, olha só o que eu posso fazer para mexer com ela. Eu vou até a Jordana não está bem, eu vejo que ela está meio baqueada, e aí eu vou fazer uma conversa com ela, não formal, informal. Chego para ela, ou ela está tomando um café, ela está tomando uma água, ela está em algum lugar, eu vou até ela, eu não a chamo para minha sala, eu vou até ela, como líder. Já mapeei, e quando eu chegar lá para conversar com ela, eu falo, nossa, hoje eu estou sentindo um cansaço. E aí falo do meu cansaço. Daqui a pouco eu pergunto para ela, e você, como é que tá? Aí ela vai soltar. Quando ela termina de soltar, aí eu viro para ela e falo, assim, Jordana, é verdade, essa vida que a gente tem está nos cansando bastante, né? Mas sabe o que me deixa feliz? Eu fico pensando em você. Você deve olhar e falar bem assim, não, eu vou me levantar agora, porque se eu puder viajar com a minha filha para o Caribe e ver minha filha lá dançando com roupão, brincando, a gente na praia, se divertindo, nossa, eu vou poder estar com ela, a gente vai se divertir o dia inteiro, vai ter momentos que a gente vai fazer coisas juntos, a gente vai ver as coisas juntos, nós vamos vibrar juntas, vai ser muito feliz. E se eu começo a falar e faço ela imaginar isso, quando terminar a conversa, ela sai de perto de mim super animada. Entende a colocação? Isso é liderar por emoções. Não é que você foi lá, as pessoas têm uma mania de achar que liderar por emoções é elogiar as pessoas, não tem nada a ver. É você entender o emocional da pessoa e dar a ela aquilo que ela precisa. Tá bom? Olha, Jordana, me diz uma coisa.
Se eu fizesse isso como líder, como é que você se sentiria? Como é que seria essa abordagem informal, se preocupar contigo e te motivar dessa forma? O que você sentiria? Oi, cadê a Jordana? Aí, show. Ela ficaria muito animada para recomeçar as vendas. É isso que eu queria que você entendesse. Façam isso. Trabalhem o seu emocional, olhem o contexto todo, beleza? Entrem lá, tem os 2 cursos que a gente colocou, e quem precisar, entre em contato com a gente para a gente ter outro momento, para fazer outras situações. Participem do Conecta, façam os 2 cursos que eu falei com vocês, mapeamento e agenda emocional. São 2 ferramentas excelentes que vão te ajudar. E na hora do mapeamento, faz o mapeamento, tira uma foto, manda para mim e eu te respondo na parte da manhã para a gente conversar. Se você quiser fazer curso, dá um toque. Você pode falar com a Paula, pode falar comigo lá no site, tem lá o meu WhatsApp. Entra lá, manda para mim e a gente vê para fazer um desconto legal para quem estava aqui. É só você falar que você esteve comigo conversando aqui, tá bom? Estou à disposição de vocês. Pode entrar em contato bem à vontade, tá bom? Sensacional. Obrigado aí a Paula e obrigado. Gente, peraí. E aí, vocês gostaram? Muito bom, né? Que maravilhoso, Marcos. Estendeu aí o horário, mas acho que o pessoal estava curtindo e eu também, então não tem problema nenhum, não. Maravilhoso. Muito prático, né, gente? Acho que é por aí mesmo, dá para a gente entender. Deu para entender bem a mensagem central, né? É a gente que comanda tudo, né? Então, com exemplos práticos e bem fáceis, o Marcos, e com muita maestria, o Marcos lembrou a gente disso, né? Maravilhoso. Gratidão, meu amigo, obrigada mais uma vez aí por essa parceria. O pessoal adorou aqui, ó, todo mundo falando, adorei, incrível, parabéns, Marcos, muito obrigado, proveitoso. E é isso aí, vamos seguir aí nas nossas missões, né, gente? Em vendas, em ajudar os alunos, em ajudar as pessoas, em nos ajudar em primeiro lugar, né? A gente sempre fala isso. Está muito ligado ao que eu falo. Eu faço uma gestão comercial com eles e a gente fala muito dessa questão pessoal, o quanto que ela é importante, o quanto que ela faz sentido para resultado, né? Então, mais uma vez, obrigada, Marcos. Valeu. Gente, não deixem de fazer os cursos que ele citou, tá? São fantásticos. Quem quiser entrar nesse programa que ele está coordenando, fantástico também. Eu tenho um programa também lá, que é o de vendas, mas tem várias outras mentorias, né, Marcos? Tem do quê? Tem a sua, que é a inteligência emocional, é isso? Vai ter amanhã, se eu não me engano, começa. Tem a sua, que está acontecendo, né? Tem a de produtividade, começa essa semana. Tem a semana que vem, começa o alinhamento épico, para alinhar quem você é. Eu vou fazer agora, hoje à tarde, eu vou definir. Terminando aqui, eu vou ligar para o rapaz para a gente definir uma semana de inteligência emocional, onde eu vou entrar com essa mentoria. Aí vai ser uma semana onde a gente vai colocar para mudar tudo. Então, mudar toda a estrutura mesmo. Então, as pessoas vão vir e a gente vai fazer uma mudança emocional. A ideia é a pessoa entrar de um jeito e sair totalmente diferente lá. Então, a minha deve ser semana que vem também, junto com a... Deve começar na quinta-feira que vem, se Deus quiser. Quinta-feira ou no dia 11 a gente começa a parte de inteligência emocional. Então, Marcão, o que você acha de eu disponibilizar para eles o link do grupo do Telegram empresarial? É aquele que tá lá, se sai tudo, não é? Pode pular que lá vai sair. Pode pular. Aí aquele sou eu que coordeno. Da mesma forma que você coordena o de vendas, o empresarial sou eu que estou mexendo. Então, eles entrando, a gente vai trabalhar a parte... Lembrando sempre que inteligência emocional é a pessoa. Então, a gente vai trabalhar o pessoal e o profissional, né? Então, na semana, a gente vai mexer com a pessoa, e mexe com ela e foca para o trabalho. E ela vai para o lado, né? Tipo assim, você ensinou ferramentas de vendas, né? Aí o que a gente vai até trabalhar?
tem todo um aparato de vendas que a pessoa tem. Agora, se ela mexer com ela, ninguém segura. Essa que é a ideia. Sem dúvida. Eu vou disponibilizar, a gente tem um grupo no WhatsApp com toda essa galera aqui que está participando, eu vou disponibilizar esse link desse grupo do empresarial, aí eles veem que mentoria que eles querem entrar, se querem entrar e tudo mais. Tá bom? Valeu. Obrigada mais uma Agora, vez. só lembrando e fechando que, indo lá e fazendo a parte, aquele primeiro curso, você vai fazer um mapeamento emocional. Aí você não vai postar em grupos, você vai mandar direto para o meu WhatsApp ou para o meu Telegram, que é o mesmo número, tá bom? Então, é importante lembrar isso, que é uma coisa que fica só com a pessoa, tá? Gratidão, obrigada. Gente, muito obrigado. Valeu, Estar com vocês. Obrigada mais uma vez, gente. Obrigada por estarem aqui, Afiando Machado. Ótima semana. Encontro vocês na quarta-feira, às 15 horas, para a gente falar de boas práticas. Convidado especial, Daiane de Palmas e Pato Branco. Então, estou muito ansiosa também para isso. Semana que vem, nosso tema muito bacana. Já estou dando um spoiler aqui para quem ficou até agora. Vamos falar de atendimento naquele modelo Disney. Vocês já devem ter visto alguma coisa aí parecida com isso. E então estamos trabalhando aí com um profissional especialista nisso, um cara que já foi várias vezes para lá, que já fez vários treinamentos e hoje dá palestra só sobre isso. Então, segunda que vem, já marca na sua agenda às 15 horas, a gente tem um outro encontro aqui, tá bom? Valeu, beijos. Beijo, Marcão, até. Valeu. Parabéns, viu? Sensacional. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado.